Olá, tudo bem? Nesta aula eu quero que você acompanhe comigo os conteúdos que envolvem competência leitora, a parte de semântica e muito mais as noções de compreensão e interpretação de texto. Sabe aquele tipo de questão que você olha de cara, vê que o texto é grande, você imagina assim, esse texto é grande, então significa que a questão é difícil. Ou aquela pergunta que muita gente fala, primeiro que não é, né? Texto grande não significa questão difícil. Ou muita gente me pergunta assim, professora Emília, eu começo pela questão ou eu vou logo para o texto? Eu vou para o texto, eu vou para a questão, eu vou dizer, depende do tempo que você consegue gerenciar em relação à quantidade de acertos que você consegue também obter. Por exemplo, há candidatos que já treinam bastante e conseguem ir logo para o comando da questão e depois voltam e conseguem responder e ganham mais tempo e acertam. E há candidatos que fazem a mesma coisa, só que voltam para o texto tipo 5 vezes. Então, 5 vezes que você leu o comando, voltou para o texto para localizar aquela resposta, talvez você perdeu muito mais tempo do que ter lido o texto apenas uma vez, de maneira estratégica e tem mais chances de acertar. Então, como eu faço, como eu procedo quando eu estou estudando, é ler o texto. Mas isso não significa que ler o texto primeiro e depois ir para as questões seja a única forma correta. Até porque muita gente consegue, primeiro, resolver a questão, ir para o texto e aí ele consegue também uma assertividade em tempo de prova e é muito mais vantajoso. Então você vai testar e ver o que é que você consegue em relação ao cronômetro. Isso é muito importante, tá certo? Então, para começar esse tipo de abordagem, a semântica, inicialmente, ela fala sobre os sentidos e os significados. Que nós chamamos isso aqui nas teorias linguísticas de significante, significado, que é de uma teoria que eu não vou falar sobre isso, mas é uma teoria da linguística que fala sobre signos linguísticos, né? Que é lá de Sucy, mas isso não interessa no seu concurso, interessa para os concursos que eu faço. Então, os sentidos e os significados. Isso é muito importante, porque certamente você já viu em alguma questão de prova ou algum discurso alguém dizer tal coisa eu falei em sentido figurado. Quem nunca ouviu isso, né? Então, o que é um sentido figurado? É um sentido conotativo. Aí eu começo a minha aula falando do sentido, né? Eu posso ter uma expressão que é em sentido figurado ou em sentido, vou chamar figurativo, figurado, ou em sentido conotativo, que é diferente do sentido denotativo, né? E aí a ideia de sentido denotativo é aquela ideia do sentido real, literal. Mas para você pegar o bizu e nunca esquecer o que é denotação e conotação, o bizu é o seguinte, esse D aqui é D de dicionário. Anote aí o bizu. Então, preste atenção. Se eu tenho uma expressão como alguns versos do poeta que diz assim, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra do poeta é um sentido figurativo, né? Porque eu posso dizer o seguinte, professor, você nem sabe, naquela época que eu assistia às suas aulas de concurso público, naquela época tinha tantas pedras no meio do caminho, era a pedra do desemprego, dos boletos que chegavam, eram as pedras da ansiedade. Então, essas pedras aqui no meio do caminho eram pedras no sentido de percalços, dificuldades pelas quais alguém tinha que atravessar nesse percurso de preparação. Então, pedra aqui é um sentido conotativo ou um sentido figurado. Ou seja, eu uso uma expressão ou uma palavra, isso pode ser uma frase inteira, pode ser uma palavra, expressões, né, que são muito usuais no dia a dia e que a gente usa para trazer uma outra conotação. Isso é um sentido figurativo, tudo bem? Agora, quando eu digo, por exemplo, falo assim, a coisa ficou feia, eu estava numa sinuca de bico. Então, são expressões muito próprias do cotidiano, mas que elas exprimem uma intenção de dizer o que foi aquilo que eu passei, o que foi aquilo que aconteceu, o que eu considerei. Isso é sentido figurado, sentido conotativo. Mas se eu disser, por exemplo, que Quixadá
no sertão central do Ceará, é um curral de pedras, é uma cidade localizada e dentro da sua geografia, né, Quixadá é localizada em um local que tem muitas pedras, que são os monólitos. Então, quando eu falo assim, Quixadá é uma cidade cercada de pedras. Quando eu digo que Quixadá é uma cidade cercada de pedras, aqui são pedras reais, literais, que são os monólitos, né? Aquelas rochas, enfim. Então, aquelas formações rochosas que são bem específicas desse lugar, Quixadá, no interior do sertão central do Ceará. Então, essa pedra aqui é diferente dessa pedra do poeta. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, aqui eu falo de pedras no sentido de dificuldades. E aqui, pedra, de fato, são os monólitos. Então, o sentido aqui é o real ou sentido literal, ou seja, o sentido denotativo. Pegue a dica do bizu do denotativo, o D de dicionário, para você nunca mais errar. Então, quando a banca perguntar sobre o sentido de determinada expressão, se foi um sentido denotativo, é o sentido real, o sentido literal. E se for um sentido conotativo, aí eu tenho um sentido figurado. Então, nesse caso, nós já esclarecemos a relação de sentido. Uma outra situação que a banca pode trazer são as palavras, de repente, dentro de reescrituras, situações de palavras que são homônimas. Professor Emílio, o que é uma palavra homônima? Por exemplo, eu tenho a palavra para, se eu disser assim, ó, o ônibus, confusão no ônibus, tô falando só de Quixadá, né? Confusão no ônibus para Quixadá. Confusão no ônibus para Quixadá. Opa, eu tenho uma confusão que foi tão grande que parou a cidade. Opa lá, a cidade parou. A cidade parou. Ou eu tenho uma confusão imensa no ônibus que está indo em direção a Quixadá. Qual é a ideia aqui? Aqui a gente tem um problema causado por uma polissemia. O que é a polissemia? Eu tenho um termo que ele tem mais de um significado, porque esse verbo para aqui, ele pode ser considerado verbo, mas ele pode ser considerado uma preposição. Então, se eu tenho para aqui como preposição, a ideia é de que esse para preposição está indicando apenas o percurso que o ônibus está percorrendo, está levando, conduzindo as pessoas. Então, confusão no ônibus em direção a Quixadá. Esse para preposição. Mas se a confusão no ônibus parou a cidade, foi tão grande que parou a cidade, chegou a polícia, enfim, teve que parar ali, né? Então, teve todo um problema. Isso aqui é verbo. Esse para é verbo. E esse termo aqui a gente vai chamar de homônimo. O que é um termo homônimo? E ele é um homônimo perfeito. Porque o homônimo é aquele que tanto pode ter a estrutura escrita, que é esse caso, e a estrutura sonora. O exemplo é a palavra cela e cela, né? Cela de cavalo e cela de prisão. Porque não é um homônimo perfeito, mas apenas um homônimo homófono, ou seja, uma palavra que tem o mesmo som, mas um significado diferente. Nesse caso aqui, é um homônimo perfeito, porque eu tenho a mesma palavra para, independente se é verbo ou preposição. Então, isso aqui pode causar uma confusão de sentido e uma polissemia. Um outro exemplo é que eu estou falando aqui de construções, né? Se eu digo dentro de uma construção, por exemplo, isso aqui pode ser acidental, tá certo? Eu digo assim, ó, a cachorra da minha vizinha morreu. Quando eu digo a cachorra da minha vizinha morreu, isso aqui pode ser acidental. Pode ser construído, mas pode ser acidental. Eu vou mostrar um exemplo que é construído. Quando havia, há muito tempo, uma propaganda de uma determinada marca de cerveja,
determinada marca, e tinha a Juliana Paz, atriz, no auge da sua carreira, e a propaganda era Bar da Boa. Acho que você que está acompanhando, você lembra. Tinha a propaganda Bar da Boa. Eu até usei isso aqui na minha pesquisa de TCC. Bar da Boa, a Boa era a marca da cerveja que a Juliana, dona do bar, carregava. Boa aqui era a característica da Juliana, a dona do bar, que representava a dona do bar. Bar da Boa, em relação à característica física, atributo de beleza do seu corpo e tal, porque geralmente propaganda de cerveja, embora a gente tenha todo um acesso e igualdade de gênero, mas geralmente esse tipo de propaganda é destinada ao público masculino e hétero, né? Então, o Bar da Boa era a cerveja que era boa? A cerveja? Ou esse boa aqui se designava a dona do bar, que era a Juliana? Como é que a gente pode chamar isso aqui na língua portuguesa? Ah, professora, eu chamo de duplo sentido. Vamos melhorar. É um duplo sentido causado por uma ambiguidade. Então, isso aqui é uma ambiguidade. Ou seja, eu tenho um sentido que é dúbio. Eu não posso afirmar 100% quem é que morreu aqui. A cachorra da minha vizinha é um animalzinho de 4 patas que ela cria e de repente morreu, adoeceu e morreu? Ou eu estou chamando aqui a vizinha de cachorra? Isso aqui é complicado, né? Mas às vezes é uma ambiguidade que acontece acidental. Olha ali, a cachorra da vizinha morreu. Fica complicado você ouvir isso de maneira descontextualizada e solta. Ou alguém está chamando a vizinha de cachorro, ou realmente o animalzinho, o animal de estimação da vizinha morreu. Isso aqui é um problema de sentido, de ambiguidade. E tem um outro tipo que pode acontecer na sua prova, que geralmente isso acontece, é a questão das palavras parônimas. As palavras parônimas em relação ao sentido. Um exemplo muito clássico é aquele sentido das palavras ratificar, acho que você já viu. Ratificar e a palavra retificar, que são sentidos diferentes, mas elas são parecidas. Porque ratificar, a banca soltou uma retificação do edital. Uma retificação vem de retífica, né? De correção. Então, retificar é o mesmo que corrigir. Agora, ratificar é o mesmo que confirmar. Isso é muito comum também em palavras como imigrante e emigrante, imergir e emergir e por aí vai. Estou só dando exemplos, situações que você pode se deparar na hora da prova, às vezes perguntando o sentido daquela palavra, ou se pode substituir determinada palavra por outra, se isso preserva o sentido original e a correção gramatical, tá certo? Isso é muito importante. Então, parônimos, só o bizu para você, parônimos vêm de parecidos. Podem ser parecidos os termos ou na escrita ou na pronúncia, parônimo vem de parecido, mas o sentido é totalmente diferente, tá certo? Então a gente conseguiu aqui já introduzir essa ideia do campo semântico. E o campo semântico, para a gente também não deixar de lado, é a questão do contexto. Então tudo vai depender do contexto em que se encontra. Professor Emílio, o que é o contexto? O contexto nada mais é do que a situação em que foi empregado. Se eu disser, por exemplo, assim, o professor acertou na escolha. Qual é o contexto? Se eu estiver dentro de uma partida de futebol, observando aquela partida, eu vou dizer que professor aqui pode ser o técnico do time. Professor. Pode ser o juiz da partida. Tudo bem? Mas professor aqui pode ser o professor aquele que ministra aulas. Então, ele pode ser aquele que ensina. Ele pode ser o docente. Então, a depender do contexto, o que é o contexto, professora Emília? É a situação em que foi empregado, por isso que a gente tem uma frase que eu sempre uso e que quem é meu aluno já sabe. Na hora que eu estou lendo o texto, a minha opinião eu tenho que guardar no bolso.
Por que eu tenho que guardar minha opinião no bolso? Porque eu posso estar lendo um texto ali que eu não concordo com aquela informação, a depender do tipo de argumento que foi levantado. Eu não posso concordar dentro de determinado contexto. Eu posso resgatar algo que faz parte da minha vivência como leitora, do meu conhecimento de mundo, mas o texto não contemplou. Então, nesse caso aqui, eu tenho que observar o contexto e apenas, somente o que o texto diz. Então, vai depender da situação. Professor aqui pode ser um árbitro de uma partida, pode ser o técnico de um time e pode ser alguém que ensina determinado conteúdo. Então, vai depender do contexto, que é a situação em que foi empregado. E esse assunto que eu vou agora introduzir, antes de resolver questões, é um assunto que diz muito respeito a questões que são recorrentes em prova e que geralmente os candidatos têm dúvida. Eu não sei se você tem dúvida acerca do que é tipologia e do que é gênero textual, mas muita gente acha que é a mesma coisa. Tipologia é um conceito e gênero é outro. Então eu vou tentar mostrar para você da maneira mais simples que eu encontrei de falar sobre isso. A maneira mais simples mesmo. Emília, o que é gênero? Aí você anota aí. O gênero, ele é ilimitado. Se você me perguntar assim, professora Emília, quantos gêneros textuais existem na língua portuguesa? Eu vou dizer, eu não sei. Vixe, então eu vou desligar aqui a aula, porque essa professora não sabe quantos... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu sou mestre em letras. Eu não sei. Nem um doutor, nem um PhD, nós não sabemos. Por que que a gente não sabe? Porque a língua, ela é dinâmica. Eu vou te dar um exemplo. Se antigamente alguém viajava e de repente mandava um cartão postal. Cartão postal. No cartão postal tinha uma imagem de um monumento, de um ponto turístico, mais um texto curtinho. Isso era o cartão postal. Ninguém hoje, além de colecionadores, tem cartão postal em casa, mas a minha avó tinha. Por quê? Porque ela recebia dos filhos que viajavam. Cartão postal era um gênero textual. Hoje, se alguém viaja e quer postar alguma imagem, alguma mensagem, alguém faz o quê? Tira uma foto, coloca uma legenda e posta no Instagram. Um exemplo. Então, esse tipo de texto é um outro gênero. Ou seja, ao passo que a sociedade evolui, os textos também evoluem. Eu não sou da informática, mas eu sempre vou falar sobre esse tema, eu lembro do disquete, do antigo disquete. Antes, armazenamento em disquete, CD-ROM, depois a gente tem o pendrive, que também já quase extinto, porque a gente tem armazenamento em nuvem. Então, a sociedade é dinâmica e os suportes também mudam. Então, os textos também mudam. Não existe uma quantidade específica de gêneros textuais. O gênero textual, ele é ilimitado porque ao passo que novos formatos são criados, os gêneros também são criados. Exemplo, a carta já foi uma das correspondências mais utilizadas. Hoje, qual é o tipo de carta que chega na casa de alguém? Geralmente é uma carta ou de propaganda, de alguma coisa, ou de cobrança. Mas quem quer mandar uma carta para alguém já não manda mais carta. Escreve no WhatsApp, manda uma mensagem, né? Celular ainda serve para ligar. Estou dando só um exemplo de que os gêneros, eles evoluem. Então, carta pessoal, de repente, telegrama. De repente, quando lá no século XX, alguém adoecia da família, quando a notícia chegava, aquela pessoa já tinha morrido, já tinha se celebrado a missa de um mês, por exemplo. Então, não é exagero, mas telegrama, carta, era o meio mais tecnológico da época. Hoje não. Hoje a gente pode fazer uma transmissão ao vivo, inclusive, de qualquer acontecimento. É só para dizer que os gêneros são ilimitados. Ou seja, o gênero, anote aí por gentileza, o gênero é o texto pronto. Eu tenho um texto pronto, é gênero textual. Eu tenho o edital do teu concurso. Peguei o edital é um gênero textual. Eu vou tomar um medicamento, eu vou ler aqui a bula do medicamento, é um gênero textual. Eu vou ler, por exemplo, um e-mail da banca organizadora, sei lá, qualquer informação, fiz um recurso, então vou ler ali um e-mail, o que eu preparei, ali é um gênero textual. Gênero é o texto pronto, ok? É o texto concreto. Então, professora, o que é tipo textual? Primeiro, tipo textual, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, existe um novo, que os gramáticos ainda nem todos contemplam, mas eu vou até colocar aqui em vermelho para destacar. O sexto gênero que é chamado de dialogal. Dialogal, gênero não, tipologia, dialogal. Exemplo,
Você faz uma entrevista, por exemplo, num podcast. O gênero é entrevista, é gênero, é o texto pronto, e a característica é o diálogo, é a conversa. Então, é uma outra tipologia mais recente, que nem toda gramática contempla a tipologia dialogal. Professora Emília, o que são os tipos textuais? Primeiro, os tipos textuais, ele tem sim um limite, né? Ele é limitado. Se o gênero textual é o texto pronto, a tipologia textual são as características. Características que compõem esse gênero. Como é que eu vou saber disso? Quando eu pergunto ao texto sempre, qual é o propósito? Anote para você nunca mais esquecer. Qual é o propósito comunicativo? Eu quero saber qual é a tipologia daquele texto. O que é que predomina? Lembrando que em um texto eu posso ter mais de uma tipologia. Eu posso ter a tipologia descritiva, expositiva, argumentativa no mesmo texto. Mas uma é aquela que vai prevalecer, que ela atende ao quê? Ao propósito comunicativo. Eu vou dar um exemplo. Eu vou ler uma notícia, passou a pandemia, eu vou ler a notícia sobre a descoberta de uma vacina que dispensa doses de reforço. Então, eu vou dizer assim, o Instituto tal, por exemplo, o Instituto Butantan, né, em parceria com a Universidade, isso aqui é da minha cabeça, tá bom? Em parceria com a Universidade de Oxford, no último domingo, eu vou dizer, sei lá, dia 15, descobriu uma vacina que como dose única para o tratamento de Covid-19. Um exemplo, tá certo? Um exemplo. Aí vai dizer, pesquisadores envolvidos no caso tal, testaram, né? E tantas pessoas se dispuseram aos testes de forma voluntária e os testes obtiveram determinado percentual que garantem a dosagem única. Ok até aqui? Primeiro, notícia. O gênero que eu acabei de narrar aqui, criando da minha cabeça, é uma notícia. O que eu tenho que perguntar à notícia? Qual é o objetivo de uma notícia? Qual é o objetivo de uma notícia? O objetivo de uma notícia é o quê? Informar o público leitor. É informar sobre um fato. Qual é a tipologia aqui que trabalha com a ideia de informar, que tem a sua prevalência em relação às demais? Eu tenho narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. Você vai concordar comigo que no gênero notícia, o que é mais predominante é a característica do texto expositivo. Porque a notícia, ela não está ali fazendo um juízo de valor, ela está apenas contando alguma coisa, informando o seu público-alvo. Mas, Emília, você disse a data, você disse como isso aconteceu, então nessa notícia que eu acabei de falar, que você pode reprisar quando precisar, você observou que eu tive alguns elementos narrativos, contei ali uma historinha, descrevi percentuais, disse quem era envolvido, então eu trouxe também detalhes, mas o que é que está ali se sobressaindo em relação à tipologia textual? Aquela que está em maior evidência dentro da notícia é a característica expositiva. Então é isso que você vai fazer quando você estiver diante de qualquer texto. Aí eu vou só recapitular. Observe. Tipologia textual é o elemento que compõe e caracteriza o texto. O texto é o gênero textual que não tem uma quantidade específica. Todos eu fui colocando aqui reticência. Exemplo. Eu tenho o texto narrativo. Pode ser um teatro, pode ser uma novela, pode ser um romance, uma crônica, um conto. Aqui são só exemplos. O que é que a narração faz? A narração apresenta, ela conta um enredo. Então, esse enredo, ele deve ter, né? Tem até elementos da narrativa do conto que eu gosto de trazer nesse bizu, que é o bizu do penta, né? O que é esse bizu do penta? Todo texto que é narrativo, exemplo, um conto, vou pensar aqui no texto conto, né? Existe personagem, olha aí o bizu do penta. Existe personagem, existe enredo, existe N narrador, o T existe um tempo, esse tempo ele pode ser cronológico ou ele pode ser psicológico.
Um exemplo psicológico, sabe aquele filme ou série que você assiste e o começo, a primeira cena, na verdade, é a última do desfecho? Você já passou por isso com certeza, de ter assistido a um filme ou uma série que a primeira cena é aquela que já é do desfecho. Lá no finalzinho do filme, aí você pensa assim, poxa, é a mesma cena que eu vi lá no comecinho. Então, é um tempo psicológico. E tem o tempo cronológico, que é aquele que tem começo, meio e fim, bem linear. E esse A aqui é de acontecimento. Então, nesse caso aqui do acontecimento, nesse caso do penta, eu estou mostrando para vocês elementos que são obrigatórios dentro de um conto, por exemplo, que é um texto narrativo. Tem que ter personagem, que essa quantidade não é limitada. Eu tenho o enredo, o narrador, que pode ser um narrador observador, que narra em terceira pessoa, ou pode ser um narrador personagem, né? Vi, percebi, observei, ele é um narrador personagem. Mas se é aquele conto clássico, por exemplo, era uma vez e eles faziam, aconteceu, então tem um distanciamento, é um narrador observador, tá certo? Tem o tempo, que pode ser psicológico ou cronológico, e o A é o acontecimento. Todo texto narrativo, ele permeia um acontecimento, tá certo? Que aí a gente chama também lá no texto narrativo de clímax, que é o ponto mais alto da narrativa e vai ter o desfecho, que é o desenrolar dos fatos. O texto descritivo, né, ele serve para detalhar. Ele traz elementos que detalham, né? Então ele vai detalhar como? Detalhar com adjetivos, detalhar com números, detalhar falando do local, aconteceu, sei lá, o sinistro aconteceu de uma notícia policial. O sinistro aconteceu por volta de meia-noite no bairro tal, né? Os suspeitos, homens de características tais, que foram presos aproximadamente idade tal. Então é um texto, uma característica de descrição, aquela que serve para detalhar os elementos. E aí, quais podem ser os textos? De repente, eu posso ter um gênero de cardápio, eu posso ter o gênero reportagem, né? Então, depende muito do texto, eu vou observar aquela característica presente que é de detalhar. O texto expositivo, ele apenas traz a informação. Ele traz a informação ou conceito barra informação, sem fazer um juízo de valor, né? Então eu posso pegar, por exemplo, uma apostila de língua portuguesa do curso, aí eu posso ler aquele material, eu vou buscar apenas o conceito, o texto didático, um dicionário, uma palestra, por exemplo. Então eu posso pegar um artigo científico, então eu posso pegar qualquer elemento que apenas ali apresenta um conhecimento, mas não faz nenhum juízo de valor. O texto argumentativo, aí não. O texto argumentativo, ele já traz um juízo de valor porque ele é permeado de um viés propositivo e de um viés crítico. Então, esse texto argumentativo é aquele texto em que o próprio autor, você vai perceber um exemplo. Se fosse dizer aqui, por exemplo, um artigo de opinião sobre a legalização do aborto. Se você for ler um texto sobre a legalização do aborto, que é um artigo de opinião, ele vai ter uma natureza argumentativa, porque alguém vai defender se é contra ou a favor a legalização do aborto. Exemplo, o porte e posse de armas. Exemplo, a liberação ou não do uso de algumas drogas, como a maconha. Então aí a gente tem vários elementos que poderiam dizer claramente se alguém é contra ou é favorável a determinada liberação. Então é um texto argumentativo, é um viés crítico. Um exemplo, artigo de opinião, né? Esse texto argumentativo, ele vai fazer a defesa de uma tese. A tese é a ideia que ele defende. É um juízo de valor. E a gente tem um texto injuntivo, por exemplo, eu posso pensar numa receita culinária, numa bula de medicamento. O texto injuntivo é aquele que ou direciona, ordena, mas pode ser aquele também que orienta. Por exemplo, quando você abriu o edital da sua prova de concurso, quando você abriu esse edital, certamente você viu o prazo de inscrição, você viu a orientação, qual é o endereço do site para você acessar, você viu a orientação sobre a distribuição das matérias, das disciplinas. Outra coisa que você viu quando você abriu o seu edital de concurso, você observou qual é o nível de escolaridade do cargo que você pretende. Então, tudo isso é uma orientação que faz parte do texto injuntivo. E uma característica muito presente é que nesse tipo de texto, há verbos no modo imperativo. Os verbos aparecem no modo imperativo.
Então, a natureza dialogal, que é essa última que eu falei que é a mais recente, o próprio nome dialogal é que há um predomínio da fala, né? Há um predomínio da fala, de elementos da oralidade. Um exemplo, um podcast, uma entrevista e por aí vai, tá certo? Então, sempre que eu estiver observando um texto, eu tenho que pensar qual é o propósito comunicativo desse texto. Estou lendo aqui uma notícia. Qual é o propósito da notícia? Estou lendo aqui uma receita culinária, qualquer que seja o texto. Qual é o propósito comunicativo desse texto? E aí eu quero te chamar para você acompanhar no seu material a primeira questão que eu preparei. Nós temos um texto aqui que é um texto bem atual, que ele traz o seguinte, olha a linguagem que é adotada nesse texto. Eu tenho assim, ó, declaração de antigamente e declaração de hoje em dia. É uma charge, né? E aí a gente tem o seguinte, ó, a charge lida faz alusão ao universo dos relacionamentos amorosos na contemporaneidade. Com base na leitura realizada, só não é possível, cuidado, só não é possível ou é possível concluir, exceto que, só não é possível considerar, observe que eu estou buscando aquela opção que é incorreta, aquilo que foge. Observe que no relacionamento de antigamente, a gente tem um casal aqui, que um fala pro outro assim, eu te amo. Já no relacionamento de hoje em dia, a charge está mostrando a foto do casal, eles já não estão juntos, somente a foto, um coração e diz assim, ó, Maria está em um relacionamento sério com Marcos. Então, esse tipo de formato aqui é do universo das redes sociais, né? Como é que alguém observa um relacionamento hoje em dia? Então, a charge lida faz alusão ao universo dos relacionamentos amorosos na contemporaneidade. Com base na leitura realizada, só não é possível concluir que, opção A, a charge, as mídias sociais e as redes, né, diversas podem modificar expressões amorosas, sim, né? Porque agora, para observar que alguém está num relacionamento, do jeito que a Chá já apresentou, basta observar uma rede social que alguém iniciou um relacionamento, está lá no status da configuração daquela conta. Opção B, estamos buscando aquilo que não corresponde. Opção B, há uma comparação acerca das formas de relacionamentos entre períodos diferentes, A, relacionamento de antigamente e da atualidade. Opção C, que é o gabarito da questão, relacionamentos no âmbito virtual não são duradouros se comparados aos de antigamente. Opa, professora Emília, mas relacionamento não dura hoje em dia. Não é sobre isso. É sobre o que o texto está apresentando. Dizer que não dura é uma extrapolação. O que é uma extrapolação? Ó? Essa extrapolação, extra, é aquilo que está fora do texto. Eu tenho conhecimento sobre isso, porque fulano não dura no relacionamento. Mas não interessa. O texto não está falando que relacionamentos atuais não são duradouros. Está dizendo apenas que mudou a configuração do relacionamento, porque basta um status na rede social dizendo que fulano iniciou um relacionamento com Beltrano. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma extrapolação e o gabarito ficou aí como opção C. Na próxima questão, a gente tem um texto que diz o seguinte... uma propaganda do Boticário. Aí tem assim, ó, use o Boticário. Observe que tem uma moça loira aí na propaganda. É um texto de linguagem mista ou sincrética. Aí tem o seguinte, ó, use o Boticário e ponha o lobo mau na coleira. Opa! A propaganda, qual é a tipologia predominante? Para eu saber a tipologia, eu tenho que lembrar qual é o propósito comunicativo. Então, eu penso o seguinte, qual é o propósito comunicativo de uma propaganda? Opa, a propaganda do Boticário, ela quer vender um produto. Então, como é que ela vai vender esse produto? Pela estratégia do convencimento. Qual a tipologia que predomina aqui? A tipologia do texto injuntivo, na campanha publicitária, na propaganda. Então, nesse caso aqui, ó, com base na leitura, percebemos que o gênero textual propaganda, apresentado como texto base para a questão, foi idealizado de modo a predominar. Predomina o quê? A linguagem mista. O gabarito aí é a opção C. Professora Emília, qual é o nome dessa linguagem mista? Também é chamada de linguagem mista. Anote aí, por gentileza, linguagem mista ou sincrética.
sincrética. O que é linguagem mista ou sincrética? É quando há mistura tanto de texto verbal, mais o campo de imagem. Exemplo de linguagem apenas não verbal, o semáforo. Eu tenho cores, não tem nada escrito lá além das cores que aparecem. Então, o semáforo é um exemplo de texto não verbal ou de texto de linguagem visual. As cores representam o que a gente deve fazer no trânsito, o semáforo, tá certo? No caso de um texto verbal, qualquer texto escrito, né? Um romance, um conto, uma crônica. E nesse caso da propaganda, a gente tem uma linguagem mista ou sincrética. Há uma mistura de elementos verbais e elementos visuais. Então, nesse caso, o gabarito é a opção C. A terceira questão fala o seguinte, ó. O gênero textual propaganda possui como finalidade principal o convencimento do receptor para a compra de um produto. Para tal objetivo, qual é o propósito comunicativo, né? Para tal objetivo, o texto acima utilizou-se sutilmente, delicadamente ali, né? O seguinte recurso. Qual foi o seguinte recurso utilizado? A intertextualidade, que é o gabarito, a opção D. Professora Emília, o que é intertextualidade? É quando um texto está presente em outro texto. É quando um texto faz menção a outro texto. Então, eu vou ler só para você lembrar aí a intertextualidade. Intertextualidade é quando o texto está presente em outro texto, né? Intertextualidade. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho o Lobo Mau, que me lembra a história de Chapeuzinho Vermelho. Isso é intertextualidade. Eu não precisei olhar e pensar, é a história da Chapeuzinho Vermelho. Mas observe, a moça está de capuz vermelho e fala assim, ó, use o boticário e ponha o lobo mau na coleira. Se você não entendeu intertextualidade, eu vou dar só mais um exemplo para a gente finalizar a questão. Quando o Renato Russo, quando, por exemplo, o Renato Russo falava assim na música dele, Monte Castelo, quando ele falava assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Isso aí ele trouxe de um contexto bíblico, 1 Coríntios 13, olha aí, é um texto dentro de outro texto. E ele também trouxe Camões, que é um poeta, que ele fala assim, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, o que é isso, Emília? Ele trouxe dois textos, o texto bíblico e ele trouxe também o texto de Camões para a música Monte Castelo. Fica aí a dica para você ouvir e lembrar do que eu estou falando do conceito de intertextualidade. É quando um texto traz à tona outro texto e você lembra. Ele foi recapitulado pela Chapeuzinho aqui na propaganda e pela expressão use o boticário e põe o lobo mau na coleira. Interpretar texto não é difícil, mas tem que ter atenção a esses procedimentos de leitura e principalmente lembrar o que é característica e o que é gênero, tá certo? Eu fico por aqui, não existe português, até a próxima aula. Valeu!